Você deve estar acompanhando aí a repercussão de algumas falas polêmicas que o monarca teve recentemente em uma entrevista lá do Flow Podcast. No diálogo com a Tabata Amaral, o monarca trouxe alguns argumentos que chocaram a sociedade, como deveria existir um partido reconhecido pela lei. Se o cara quiser ser anti-judeu, eu acho que ele deveria ter o direito de ser. Essas opiniões do apresentador ofenderam a comunidade judaica e toda a internet, resultando aí no desligamento do monarca do Flow Podcast. No vídeo de hoje, eu vou trazer algumas reflexões e questionamentos sobre esse caso e também sobre o conceito de liberdade de expressão. Então, se você quer ter um momento reflexivo aí no seu dia, fica aqui comigo. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e antes da gente começar o conteúdo, eu vou pedir para que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais reflexões e também conteúdo que pode te ajudar na sua saúde mental, beleza? A liberdade de expressão é um direito extremamente importante para uma sociedade que vive em democracia, porque nos dá a liberdade de expressar sentimentos e opiniões. Essa liberdade é necessária para que a gente tenha uma boa saúde mental, porque o ser humano possui questões internas que precisam ser faladas para serem aliviadas. E a censura de qualquer forma de expressão é uma das coisas que mais causam sofrimento mental, justamente porque aprisiona todo aquele conteúdo dentro da pessoa. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem o seguinte trecho sobre liberdade de expressão. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui o de não ser perturbado por causa de suas opiniões, de investigar e receber informações e opiniões, divulgá-las sem limitação de fronteiras através de qualquer meio de expressão. É um texto bonitinho, maravilhoso, mas não pode ser levado ao pé da letra. Tipo, beleza, a gente tem a nossa liberdade de expressão, a gente tem o direito de se expressar, colocar nossas opiniões, mas a gente não pode esquecer que não existe só a gente no mundo. A gente vive em sociedade. A liberdade de expressão é um direito, sim, mas existem alguns deveres atrelados a ela. O nosso direito de se expressar possui um limite, ou seja, não agredir, não afetar os direitos do outro. E para utilizar esse direito, que é a liberdade de expressão, aplicando os deveres atrelados a ele, temos que utilizar algumas habilidades, como o bom senso e a empatia. Uma das coisas que aconteceu no caso aí do monarca foi justamente isso. Ele interpretou o conceito de liberdade de expressão ao pé da letra. Interpretou da forma mais individualista possível e com isso acabou interferindo, acabou afetando a liberdade do outro, causando um desconforto enorme ali na comunidade judaica. O que ele chamava ali de liberdade de expressão, na verdade a gente poderia traduzir como liberdade de agressão. Eu percebo também que o monarca associou de maneira equivocada um pensamento sobre a questão do com o direito de liberdade de expressão. Ele usou um argumento totalmente distorcido da realidade que não serve para defender a liberdade de expressão. Para melhorar aí o entendimento, vamos pensar no seguinte: como todo mundo sabe, foi um regime que trouxe muito sofrimento aí para a história da humanidade. E ficou claro para todo mundo que esse regime não deve voltar. Não é aceitável existir novamente aqueles ideais no mundo. Deve ser extinto e ponto. Então, o argumento de que a liberdade de expressão deve permitir com que aquelas barbaridades voltem a acontecer não tem nada a ver, não tem senso lógico. O monarca fez um vídeo aí se retratando e justificou que estava bêbado, então falou tudo aquilo. Até que daria para considerar essa explicação, porque quando a gente bebe, nossa capacidade de raciocínio lógico fica alterada. Então, pode ser que em alguns momentos a gente não consiga formar direito um argumento. Só que ele vem expondo essas opiniões polêmicas já faz algum tempo. Então, a atitude que ele teve ainda continua questionável. Mas enfim, diante do que a sociedade pensa sobre aquele regime,
é lógico que a opinião do monarca não ia ser bem aceita. Por isso que veio aquele cancelamento, aquela perda de patrocinadores, a perda do emprego e outros prejuízos. O caso dele foi muito complicado, porque o canal do Flow é gigantesco, atinge milhões de pessoas. Então o pessoal de lá tem muita influência sobre o público que o assiste. Além disso, o Flow é uma empresa que gera emprego para várias pessoas. Lá tem uma equipe grande. Talvez o monarca até então focou somente no poder que ele tinha nas mãos e não percebeu a responsabilidade que ele carregava. Talvez faltou para ele parar de olhar um pouco para si e olhar um pouco mais para o outro. E assim, pessoal, eu não tô aqui criticando o monarca como pessoa, até porque eu não sei como ele é na família, com os amigos. Talvez ele seja até gente boa pra caramba, uma pessoa maravilhosa. Eu, na verdade, estou analisando o comportamento que ele teve lá na entrevista do Flow, que realmente foi preocupante, e levantando alguns pontos pra gente pensar. Eu tô usando aqui a minha liberdade de expressão pra gente refletir sobre tudo que aconteceu. E eu espero sinceramente que dessa treta saia algo produtivo, tanto pra gente e tanto pro monarca, principalmente. Tudo isso fez a gente pensar que realmente deva existir um limite para a liberdade de expressão. Eu acredito que para tudo na vida deve ter um limite. Eu sempre digo aqui no canal que o excesso nos prejudica, mesmo que essa coisa seja muito boa, porque se não existe o limite, acontece o que aconteceu aí no caso do monarca. E será que realmente valeu a pena passar por isso? Será que se tivesse pensado antes de falar, não teria evitado essa situação? Será que todo esse excesso de opinião, excesso de drogas, excesso de ego não está escondendo alguma falta dentro de si? O monarca está colhendo as consequências do seu erro e eu torço para que ele possa refletir, pensar melhor e poder absorver todo o aprendizado que esse erro tem para oferecer. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Eu trouxe aqui algumas reflexões e questionamentos sobre esse caso do monarca, trazendo aí o conceito de liberdade de expressão, e queria saber também a sua opinião sobre isso tudo. Eu peço para que você deixe aí nos comentários para a gente discutir melhor. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Eu posto 2 vídeos por semana, então na semana que vem vai ter conteúdo novo, beleza? Então até lá e um abraço!